Boa tarde, pessoal do sétimo período de psicologia. Estamos aqui novamente para mais um vídeo, né, referente ao conteúdo da nossa disciplina. Aqui vamos falar sobre psicologia jurídica. Combinei com vocês que nós trataríamos dos textos que eu já havia enviado anteriormente, reenviei novamente para vocês na semana passada, né? E o conteúdo que nós vamos tratar agora no texto que eu enviei é da unidade 2, que seria, né, o conteúdo geral da unidade, seria a atuação do psicólogo no sistema judiciário brasileiro. Nós vamos entrar, né, na atuação do psicólogo, na forma como se desdobra o trabalho do psicólogo nas várias modalidades do sistema judiciário, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que eu considero básico, que é a diferença entre a justiça retributiva e a justiça restaurativa, né? O tema da nossa aula a respeito desse texto seria esse, né? Eu vou falar um pouco para vocês sobre os principais pontos desse texto, tá? Claro que, mais uma vez, né, esse vídeo ele não serve para substituir uma aula convencional, ele vai nos dar um guia para que a gente possa conduzir os nossos estudos durante esse período de isolamento, né? Eu espero contribuir para a leitura de vocês, mas alguns pontos, inclusive, eu gostaria de voltar a debater com vocês futuramente, assim que a gente se reencontrar. Já deixei anotado esses pontos, vou falar para vocês quais são, eu gostaria que vocês anotassem também. Quando formos revisar esse texto, quando tivermos a oportunidade de falar de novo sobre esse texto pessoalmente, eu gostaria de desenvolver pessoalmente alguns pontos, ok? Então, começando, o texto em questão se chama Direito à Palavra, Interrogações acerca da proposta da justiça restaurativa. Os autores são Edson de Souza e Márcia Zick, ambos autores são ligados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O texto é de 2011, de lá para cá nós já tivemos várias implementações da justiça restaurativa no Brasil, né? Eu já tive a oportunidade de estar diretamente ligada a pelo menos 2 centros que trabalham com a justiça restaurativa, né? E pretendo falar um pouco desse funcionamento para vocês também. Mas só para marcar que de lá para cá a gente teve um aumento na prática e na inclusão da justiça restaurativa como uma alternativa, né, de fazer justiça. E é disso que os autores tratam no texto, né, dessa medida da justiça restaurativa como uma alternativa e não substituição da justiça retributiva, que é a chamada justiça comum, né? Eu gostaria que vocês tivessem esse ponto muito claro, tá? A justiça restaurativa, ela não existe para substituir a justiça retributiva. Ela é um complemento e está sendo utilizada em várias áreas, onde somente a justiça retributiva abordava antes, né? Então, na introdução do texto, né, eles vão falar sobre essa perspectiva de fazer justiça através da justiça restaurativa, diante dos limites do sistema jurídico tradicional, né? Nós sabemos, até do ponto de vista do senso comum, já é amplamente divulgado, que a justiça retributiva ela tem seus limites, ela tem seus impasses, né? Todo mundo sabe dizer de pelo menos algumas provas de que esse modelo realmente tenha chegado a um ponto onde muitos impasses aparecem, né? E os autores já colocam já na introdução que existem algumas propostas da justiça restaurativa que acabam sendo diferentes daquilo que é vislumbrado na justiça retributiva. Como, por exemplo, buscar dar voz às partes envolvidas no processo, e quando se fala em partes, são todas as partes, não somente a vítima, né? O autor do crime também, né? O autor do delito. Questionar o monopólio estatal da justiça criminal, ou seja, as formas de resolução, né, criminais, elas estão somente nas mãos da justiça estatal. Não existem formas alternativas de tentar resolver, né, de uma forma mediada, né, essas querelas jurídicas, né. O uso dogmático do direito penal positivo também é questionado, né. E quando fala positivo aqui, é baseado no modelo positivista. E aqui eu vou retomar com vocês algo que a gente viu no último conteúdo que nós trabalhamos, ainda na unidade 1,
que dizia que uma das principais origens da inserção da psicologia jurídica junto ao direito, né, da psicologia junto às coisas do direito, foi ligado ao campo da medicina, né? E nós vimos que o que condicionou essa entrada foi esse ideal positivista, né? Então daqui já dá para fazer um link com os nossos estudos da primeira unidade. Então a justiça, ela também tem um embasamento positivista que opera até os nossos dias, né? Que é questionado pela justiça restaurativa, tá? Isso, né? Esse questionamento, ele amplia o conceito de crime e as consequências do crime. O foco aí vai ser na restauração. Quando eu falo em ampliar o conceito de crime, vocês também podem linkar com o que a gente já viu antes, que é entender que o crime está para além da pessoa do autor do delito. Isso foi possível graças à entrada das ciências humanas nas relações do homem com a justiça, que também é um ponto que a gente viu, né? A gente viu que a entrada das ciências humanas na abordagem das relações do homem com a lei também foi um ponto de grande virada para essa interpretação desse tratamento do que o homem faz para se virar com a lei, né? Então, temos aí 2 ganchos, só nessa introdução do texto nós já temos 2 ganchos com a nossa unidade 1, né? O embasamento positivista das práticas jurídicas que tiveram influências e ainda tem no direito até os nossos dias, tiveram forte influência na entrada da psicologia nesse campo e a mudança de paradigma que foi possibilitada com o efeito das ciências humanas na justiça, né? Ainda segundo os autores, a justiça restaurativa, ela tensiona a aproximação da psicanálise com o direito, e aqui, né, o texto tem essa abordagem psicanalítica e é uma das linhas teóricas que mais se aproxima dos estudos e pesquisas sobre as práticas restaurativas, né? E os efeitos, assim, essa relação da psicanálise com o direito, às vezes ela é mal vista, né, por causa das diferenças que existem entre os 2 campos, nós vamos falar dessas diferenças ainda, ou às vezes até desconhecida pelo próprio contexto do direito, né? Quem está envolvido no direito, muitas vezes, por uma questão mesmo da formação desse profissional do direito, ele não tem uma aproximação com a psicanálise que permita um conhecimento do que ela pode fazer por esse campo, né? Então, é importante que nós tenhamos também, enquanto psicólogos, futuros psicólogos, que nós tenhamos um conhecimento de que esses campos podem ser aproximados e que eles podem construir, podem ser frutíferos, né? Como os autores do texto falam. No segundo momento do texto, o tópico chamado sobre a justiça restaurativa, o autor vai traçar uma linha do tempo para falar como que as práticas restaurativas podem ser localizadas na história, quando elas foram instituídas e quando elas passaram a ser utilizadas mais frequentemente, né? Digamos assim. Eles dizem que as práticas restaurativas, elas já existem na história do homem numa forma muito, muito preliminar, no sentido da vida em comunidade. As comunidades tratavam dos problemas que tinham, né, de uma forma mais restaurativa, né, de uma forma mais aproximativa entre aqueles membros ali, né? Então, eles vão dizer que originalmente, na origem, né, dos homens, na resolução dos problemas por parte dos homens, nós temos uma justiça comunitária com princípios restaurativos. É lógico que nós não tínhamos esse termo sendo usado na época, né? Mas se vocês remeterem a algumas imagens que nós temos de tribos indígenas, né? Às vezes até por meio de filmes, né? Enfim, livros e filmes, como que a justiça era feita numa comunidade, né, não industrializada, né? Geralmente era feita uma reunião onde se buscava um consenso, né, através de lideranças, passando pela fala àqueles presentes e aos envolvidos ali, né? Então, as práticas de justiça comunitária, elas têm um caráter restaurativo, né?
Quando que isso começa a mudar na história, né, do homem? Os autores marcam que a partir do século XI, século XII, com a ascensão da igreja, né, da igreja católica, nós vimos as práticas retributivas sendo inseridas nessa maneira do homem lidar com as regras, com as normas, né, e a forma de julgar esse manejo, né, os efeitos disso. Então, século XI e século XII, as medidas retributivas começam a ser praticadas, né? Isso vai se prolongando até que no século XIX a justiça retributiva passa a ser o único método utilizado, ou seja, a restaurativa já ficou lá atrás, né? Então, somente a justiça retributiva passa a ser utilizada como norma no século XIX. E aí entra, né, as abordagens das motivações do crime, a criminologia, e aí entra o trabalho, né, das pessoas que se ocupam disso, como a gente já viu lá atrás, né, que são os psiquiatras, os médicos, né, que são chamados para dar um parecer, né, de base criminológica, né. Século XIX, então, a retributiva já é o modelo de justiça que opera de forma bem cristalizada, e isso se arrasta até os nossos dias, né? Porque a partir da década de 70, com um movimento chamado Movimento Jurídico Restaurativo, que nós vamos ver o primeiro uso do termo justiça restaurativa ao lado das outras respostas ao crime, né? Dentre elas, a justiça retributiva. Então, na década de 70, né, agora do século XX, é que nós vemos a justiça restaurativa ser retomada, né, através de um movimento, que é o movimento jurídico restaurativo. E aí uma pergunta que os autores fazem, que eu acho que é muito importante, quais condições foram necessárias para se resgatar a justiça restaurativa, né, e a possibilidade de utilizá-la para fazer justiça? Por que na década de 70? Né? O que acontece de lá para cá? Isso é um ponto que eu espero que a gente tenha a possibilidade de discutir, de ir buscando argumentos agora, durante esse tempo, né, que nós não vamos nos encontrar, mas eu acho que é um ponto de pesquisa muito interessante, né, a gente saber quais foram os elementos, quais foram os fatores que condicionaram esse resgate, lá na década de 70, desse modelo de fazer justiça, né. A primeira aplicação institucionalizada da justiça restaurativa foi na década de 80, né, 1989, na Austrália. E olha que interessante, a causa em jogo, né, a situação em jogo nessa institucionalização, nessa resolução por meio da justiça restaurativa, foi uma situação ligada a uma questão da tribo aborígene. Os povos aborígenes são povos originários da Austrália, e foi uma questão relacionada a eles que possibilitou a retomada da justiça restaurativa, né? Essa primeira busca institucionalizada, a primeira vez que foi reconhecido, né, um trabalho feito a partir da justiça restaurativa. Por que eu chamo atenção para isso? Porque a gente retoma a ideia da comunidade, né? Se eu falo que a prática restaurativa, que a justiça restaurativa foi tomada no primeiro momento a partir de uma comunidade, né, originária, eu estou buscando algo que foi, de certa forma, concebido ali, né? Lembra que eu falei antes? Que as comunidades, né, antigas resolviam seus problemas pela ordem, né, restaurativa. Então, não é sem razão que a primeira questão, né, na qual se aplicou a justiça restaurativa na Austrália tenha sido os povos tradicionais aborígenes, né? Forma de conceituar a justiça retributiva e a justiça restaurativa, né? O que a gente está chamando de justiça retributiva? O conceito estritamente jurídico do crime, né? Por exemplo, você violou a lei. A violação da lei é um motivo para que o crime seja, né, julgado, que ele é considerado estritamente a partir desse ponto, violação de uma lei. O âmbito um monopólio estatal da justiça, né, nós temos a justiça sendo a principal responsável, o Estado como sendo o principal responsável por fazer justiça. Isso também é uma característica do modelo retributivo, né?
não é comunitário, é estatal, né? Quando a gente fala de um modelo, um monopólio estatal, a gente está falando de que só o Estado determina, não é colocado para a comunidade, né? Para que seja definido em comunidade a determinação daquele ato. A culpabilidade é individual e voltada ao passado, né? Quando se pergunta a um detento, né, a uma pessoa sob medida de privação de liberdade, por que ela está ali, ela vai se remeter a um aspecto do passado. Estou pagando pelo que eu fiz, né? Essa culpabilidade individual, ou seja, que ele tem como sendo algo que foi uma ação dele e localizada lá atrás, também é uma característica da justiça retributiva. Consequências disso, né? A gente tem uma indiferença quanto às necessidades dos envolvidos, né? Ou seja, você cometeu um crime, você vai pagar por isso. Você violou a lei, isso é crime, você vai pagar por isso, ok? Mas o que mais que está em jogo, né? Assim, o que mais que está em jogo nessas necessidades dessa pessoa, motivações, né? Consequências dessa prisão, né? Isso fica um pouco descontextualizado, fica um pouco deslocado quando a gente pensa nessa visão retributiva. Uma outra consequência é a descontextualização histórica do ato, né? Quando foi feito, quais foram os motivadores, a que momento histórico pertence esse crime, né? A que momento histórico pertence esse sujeito, né? Tudo isso fica em suspenso. Já a justiça restaurativa tem como principais esforços ampliar o conceito de crime, então se dá atenção à vítima, ao autor e à comunidade. Quando se desloca um membro da comunidade, ela é afetada, né? Então, como que a comunidade está envolvida, né, na forma de se praticar justiça? O âmbito social da restauração, então a restauração ela também envolve essa comunidade, não é feita às margens dela, né? E essa restauração ela tem que ser compartilhada coletivamente e voltada para o futuro, né? Vocês lembram que na justiça retributiva a noção era ligada ao passado? Aqui tem um peso à questão do futuro, né? O que vai ser feito agora? O que você vai fazer agora, né? E a própria base do direito ou da forma de se praticar o direito, ela tem um questionamento, ela é tensionada a partir da justiça restaurativa, porque a gente tem uma prática mais voltada para persuasão, né? Que é o quê? Conduzir as pessoas envolvidas a uma solução satisfatória, e não uma prática convencional de dissuasão, né? Que é convencer a uma ou outra opinião, né? Porque a dissuasão é algo bem utilizado se a gente for pensar nos grandes casos de julgamento, né? O promotor, né? A promotoria e a defesa, elas vão tentar persuadir juiz, dissuadir juiz e o júri, né? A respeito da opinião, a respeito de uma verdade, né? A respeito daquele caso. Isso é uma das bases do direito. Já na justiça restaurativa, o que está em jogo é a persuasão, que é tentar conduzir a uma solução satisfatória para essas partes envolvidas, né? Isso também é uma diferença da justiça restaurativa com relação à retributiva. Outras diferenças: os procedimentos na justiça restaurativa são informais, né? Mais informais no sentido do encontro, né? As pessoas se sentam numa mesa redonda, tanto vítima quanto infrator, juntamente de mediadores, né? Eu estou falando especificamente aqui do modelo de mediação, né? Solução de conflitos, né? Através da mediação, que é uma prática restaurativa, né? Então, nós temos ali os facilitadores, mediadores, com vítima e com o infrator, advogados também, às vezes o próprio juiz, né, senta-se ali para poder participar desse momento, né? Então esse ritual, esse formato é diferente, bem diferente daquele modelo ritualístico das práticas jurídicas tradicionais, né, onde tem todo um rito, né, quem fala primeiro, quais palavras que utiliza, né? A linguagem é uma linguagem bem diferente também. A linguagem nos métodos de solução de conflitos, né, métodos alternativos de solução de conflitos, é uma linguagem mais colaborativa.
O próprio mediador que fica ali, ele tem que tentar fazer-se entender e tem que tentar assegurar que as pessoas que estão ali estejam se entendendo o máximo possível, né? A participação do mediador é para facilitar essa comunicação, né? Diferente daquela linguagem muitas vezes complexa para a maioria das pessoas, que é a linguagem jurídica tradicional, né? A abordagem do infrator, né? Se a gente pode pensar numa diferença também dos dois modelos, a abordagem do infrator na justiça, né, tradicional, justiça retributiva, o infrator é uma pessoa de quem se fala, né? Muitas vezes quem fala no julgamento ali são as partes, né? O juiz, o sujeito infrator, ele geralmente é uma pessoa de quem se fala. E o sujeito infrator na justiça restaurativa, ele tende a ser uma pessoa a ser questionado, né? É concedido um direito da palavra, é concedido ele o direito à palavra, né? No sentido de dizer o que você vai fazer para reparar isso que você fez. O que você pode fazer para se comprometer com isso? Seu ato teve consequências. De que forma que você vai se comprometer? Seu ato teve consequências para você, para a vítima e para a comunidade. Como é que você vai se haver com isso? Né? Isso é, a grosso modo, algo que é colocado aí, né? Terceiro ponto do texto, eles vão entrar especificamente na participação da psicanálise, né, nessa temática. A potência da palavra, psicanálise, direito e filosofia, são 3 áreas que estão bem relacionadas pelos autores aí. Uma das grandes diferenças, né, entre a participação, entre o posicionamento da psicanálise e do direito diz respeito à noção de verdade. A verdade, né, o sujeito da psicanálise, ele sempre tem a sua verdade, né? A verdade é sempre singular. E a justiça, o direito buscam a verdade. Então, de lado eu tenho uma verdade singular e do outro eu tenho a verdade que se pretende geral, né? E isso traz consequências, né? Assim, a noção de verdade para a psicanálise é uma versão... O conceito de verdade na psicanálise, né, uma noção muito, muito cara, né? Precisaremos de mais tempo para discuti-la, mas o que a gente já pode pensar é que vão surgir impasses a partir do momento em que a psicanálise toma a possibilidade de várias verdades por parte dos sujeitos e a justiça busca a verdade, né? Por aí vocês já imaginam o que a gente já pode ter como consequência, né? A diferença de lei simbólica para as leis praticadas, né, as leis instituídas pelos sistemas de justiça. A lei simbólica, ela assegura uma filiação por parte do sujeito, o sujeito passa a fazer parte de uma linhagem, isso garante a ele